Exatamente por isso, Senhor, que nós estamos aqui, para adorarmos o Senhor, para rendermos o nosso culto, Senhor, a nossa adoração. Nós viemos aqui para isso, Deus, para nos prostrar diante da Tua presença, para nos entregar no Teu altar, Senhor, como sacrifício vivo. Ó Santo Espírito de Deus, o Senhor está aqui, Senhor. A Tua presença é neste lugar, e neste lugar o Senhor se faz conhecido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos da liberdade de nos reunirmos como povo do Senhor, como igreja, como uma igreja livre, Senhor, como uma igreja que pode adorar, como uma igreja que pode se expressar, Senhor. Muito obrigado. Que nessa noite, Senhor, os nossos corações estejam cativos a Ti, Senhor, e somente ao Senhor temos glória e louvores e adoração, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus, e não há outro além de Ti, Senhor. Diante de Ti nos prostramos, nos rendemos, adoramos e glorificamos o Teu nome. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Fala conosco, Deus. Continue falando conosco por meio da Tua palavra. Ensina-nos os Teus caminhos, os Teus preceitos, os Teus mandamentos, ó Deus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, receber a palavra bendita, gloriosa do Senhor em nós, e sejamos, ó Pai, modificados, transformados, restaurados, endireitados pelo Senhor nessa noite. É a oração que nós te fazemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Ao sentar, dê um abraço nessa pessoa maravilhosa, linda, que está do seu lado. Diga para ela: como você é bonito, meu irmão, como você é lindo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, as nossas crianças até 10 anos podem dirigir para o culto que elas terão aqui no anexo. Então, até 10 anos, se você tem filho até 10 anos, pode conduzi-lo até lá, que elas terão também um culto, e que os professores ali estarão ministrando para eles. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Livro do Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. E com esse texto eu quero compartilhar com você uma palavra por título: o culto que agrada a Deus. Há um culto que agrada a Deus e há um culto que não agrada a Deus. Há um culto que Deus recebe e há outro culto que Deus não recebe. Há um culto que adora a Deus e há um culto que não o adora. Há oferta que Deus recebe e outras que Ele rejeita. Há pessoas, adoradores, que Ele recebe e também há adoradores que Ele rejeita. E esse texto vai nos mostrar qual é o tipo de culto que Deus deseja ser adorado. Qual é o tipo de culto que faz Deus sorrir? Qual é o tipo de culto que alegra o coração de Deus? Qual é o culto que Deus, quando olha e diz, Ele entendeu? Qual é o culto que Deus determinou e a maneira que Deus determinou, o padrão que Deus determinou para ser cultuado, para ser adorado, para ser bendito? Como é esse culto? Então, qual é o culto que agrada a Deus? É o que nós vamos falar hoje. E eu quero ler com você esse texto que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, aqui nós vemos que há dois tipos de culto, e há dois adoradores, dois tipos de adoradores, e há dois tipos de oferta. Só que o problema é que Deus só tem um tipo de culto, só recebe uma oferta, só recebe um adorador que adora de forma correta. E Deus não é como nós, que quando a gente recebe um presente, quando você ganha um presente de alguém, e você não gosta daquele presente, você tende a passar uma imagem para aquela pessoa de que você gostou. É muito comum a gente, ao receber um presente, a gente dá aquela risadinha de canto de boca, e fala: muito obrigado, que lindo, maravilhoso, amei. Quando na verdade você odiou o presente, você não gostou daquele presente, você não vai usar aquele presente, mas para você então passar uma imagem para aquela pessoa, para não chatear aquela pessoa, você aceita de bom grado. E às vezes a gente acha que Deus é assim também. Às vezes a gente acha que porque estamos fazendo para Deus, Deus vai receber. Se é para Deus, você já ouviu essa frase? Olha, é para Deus, Deus recebe. E a gente percebe que nem tudo que é para Deus Ele recebe, porque Deus tem uma maneira correta. Sendo para Deus, mas não sendo do jeito de Deus, Deus não vai receber. Sendo para Deus, mas não agradando a Deus, Deus não vai receber. Deus não é como a gente que utiliza desses argumentos internos para dizer: olha, eu não gostei, mas tudo bem, deixa aqui comigo. Quando Deus não gosta, Ele diz: eu não gostei, não é dessa forma, eu não vou aceitar. Esse texto que nós lemos expressa exatamente isso. Deus aceita o culto, Deus aceita a oferta, Deus aceita a adoração, Deus aceita o adorador, apenas um, e rejeita o outro. Percebe que quando ele fala que ele rejeita, ele aceita a Abel e a sua oferta, mas ele diz que ele rejeita a Caim e a sua oferta. Não é só o culto que Deus rejeita, mas Deus rejeita também a quem presta o culto, se o culto não estiver de acordo com os padrões e com os princípios que Ele estabeleceu, para que assim seja. Então, isso é importante nós sabermos, porque dependendo do tipo de culto que nós estamos oferecendo a Deus, nós não estamos agradando a Deus. Dependendo do tipo de adoração que nós estamos prestando a Deus, embora seja para Deus, talvez Deus não está recebendo, porque não está sendo da maneira correta, não está sendo da forma de Deus, e tudo que não é da forma de Deus, Ele não vai aceitar. Por isso que é importante nós sabermos o que é culto, e qual é o culto que toca o coração dEle, qual é o culto que agrada a Ele. O que é culto? Primeiro eu vou dizer o que culto não é. O culto não é o show da fé. Culto não é show da fé. A fé não é um show. O culto não é um show. A gente não vem no culto para fazer um show, para olhar para um show. Não é esse o culto que agrada a Deus. São muitos os que têm se enveredado por esses caminhos, que têm manipulado o culto verdadeiro a Deus, fazendo do culto um show para o homem, utilizando de ferramentas e dizendo que isso é para a glória de Deus, quando na verdade é para a glória do homem, quando na verdade é para produzir no seu coração, nas suas emoções, um certo tipo de desejo que não tem por finalidade agradar e adorar a Deus. Então, show não é culto. Show é show, culto é culto. No culto, no show, você tem o animador da plateia.
No show você tem aquela pessoa que vai cantar, que vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e elas vão sair daquele lugar ensandecidas, porque aquilo foi demais. Nem sempre você vai sair assim de um culto. No culto não tem um animador de plateia. No culto não tem uma banda que vai cantar aquilo que a gente quer. No culto não tem aquele animador do louvor que vai dizer: senta, levanta, bate palma, vira pirueta. Isso é show, isso não é culto. No culto não tem holofotes. No show tem, no culto não. Então o culto não é um show. Culto a Deus não é show. Culto a Deus é reverência. Culto a Deus é sacrifício. Culto a Deus é oferta. Culto a Deus é entrega. O culto não é uma barganha, não é uma troca, onde a gente vem dizendo assim: olha, eu vou cumprir com a minha parte, e se eu cumprir com a minha parte, Deus tem por obrigação cumprir com a parte dele. Eu já ouvi muita gente, muito homem que se diz pastor, dizendo esse tipo de coisa. Se você está fazendo tudo certinho, então Deus tem por obrigação abençoar você. Aonde isso está escrito? O que nós temos, irmãos, que pode acrescentar a Deus? O que nós temos que Deus já não tenha? O que nós podemos dar a Deus? O culto não é uma barganha onde a gente senta nesse lugar e a gente fala: tudo bem, agora eu estou aqui, então que o Senhor me abençoe, que o Senhor me entregue. Eu vim buscar o milagre, eu quero sair daqui com o meu milagre. Eu vim buscar minha cura, eu quero sair daqui com a minha cura. Eu vim buscar a minha prosperidade, eu quero sair daqui com a minha prosperidade. Porque se eu estou cultuando, o Senhor tem que fazer isso. Não é assim o culto. Não é assim. Como eu ouvi hoje na rua aí dizendo: aqui na igreja tal até paralítico levanta. Então é na igreja tal, é o poder do pastor tal, é o poder da igreja tal, não é o poder de Deus, porque aonde está o poder de Deus, tudo acontece. O paralítico levanta, o cego vê, e não precisa ser na igreja tal. Então tem muita gente fazendo entregando esse tipo de culto, e Deus não está recebendo esse culto. O culto não é um ritual, que se você, de repente, tem gente que não vem no culto no domingo, ou não vai na célula, e aí fura o pneu do carro dele na segunda-feira: está vendo? Eu não fui no culto, não entreguei o dízimo, o devorador acabou com a minha vida. Porque eu preciso cumprir aquele ritual, né? Toda semana. Culto não é isso, irmão. Isso não é culto. O que é culto, então? Antes de tudo, culto é um convite que Deus nos faz para a adoração a Ele. Culto é um convite de Deus ao seu povo, com a finalidade de adorar aquele que é digno. Isso é culto. O Salmo 95, verso de 1 a 3, e depois o verso 6 e 7, ele diz assim: vinde, é um convite, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemos ante ao Senhor, ante a sua face, e com louvores celebremos, com salmos, porque o Senhor é Deus grande, é Rei, está acima dos deuses. Vinde, adoremos e prostremos e nos ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. O culto a Deus é um convite que Deus faz a mim e a você, para que possamos adorá-lo. Isso é culto a Deus. O que mais é culto a Deus? Culto a Deus é uma expressão daquilo que eu creio e daquilo que eu professo, no ambiente público, mas também na minha particularidade, também na minha vida. Então aqui eu faço uma divisão entre culto público e uma vida de culto. Você já ouviu um pastor dizer assim, de repente, você já foi em alguma igreja? Eu me lembro que aqui eu disse uma vez, onde a gente diz assim: olha, o culto agora acabou, o culto público, mas continue o culto na sua casa, porque o culto jamais acaba.
Isso é uma vida de culto. Uma vida de culto, o culto jamais acaba. O culto é permanente, o culto é para sempre. Enquanto nós deixarmos essa esfera, nós continuaremos cultuando a Ele no céu. Porque o culto não tem fim, irmão. Quem não gosta do culto está lascado, não vai poder ir para o céu. Porque a gente vai cultuar sempre. Porque culto é adoração. Então, quando eu estou num ambiente público, eu tenho uns elementos do culto. Quando eu estou num ambiente público aqui, onde a igreja se reúne, eu tenho um dia da semana ou dois, que está marcado, tem uma hora marcada, você louva e adora o Senhor, você ouve uma palavra, a Bíblia tem que ser exposta nessa palavra, tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser anunciada, você oferta, você contribui com a obra de Deus, você participa da ceia, você tem os batismos, e aí isso tem uma duração, isso tem um dia específico, mas depois de 1h30, 2 horas, esse momento aqui termina, e o teu culto não pode terminar, o teu culto tem que continuar, porque se o teu culto for apenas restrito a um dia da semana, o teu culto não tem agradado a Deus, porque mais do que um dia na semana, ou 2, ou 3, ou algumas horas que você está ali, na presença das pessoas, e junto com o povo de Deus, adora Ele, e isso termina, e lá na tua casa você não continua, lá na tua casa você não ora, lá na tua casa você não adora, no trabalho você não manifesta a glória de Deus, a tua vida tem que ser um constante culto para Deus, porque se a nossa vida não for um culto para Deus, Deus não recebe o nosso culto público, entende, irmão? Se o nosso culto não, e o que isso significa, a minha vida como culto, é onde tudo que eu faço precisa ser culto para Deus, então a minha relação com a minha família tem que cultuar Deus, a minha relação com o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, tem que cultuar Deus, tem que adorar Deus, tem que ser para a glória de Deus, a minha relação com os meus amigos, com o meu trabalho, naquilo que eu faço diariamente, tem que ser um culto para Deus, a relação com meus empregados, com o meu patrão, tem que cultuar Deus, e a grande pergunta é, a maneira como nós nos relacionamos, aquilo que nós fazemos fora do ambiente do culto público, tem sido um culto para Deus? Deus tem recebido o nosso culto lá fora? A nossa vida lá fora tem expressado o culto a Deus? Essa é uma grande pergunta para nós, porque deixa eu te dizer uma coisa, lágrimas não comovem a Deus, Deus não se comove com gente que chora, Deus não se comove quando num culto público há um apelo, e a pessoa vem para frente do apelo, e chora, e se quebranta e faz um monte de coisa, sendo que ao terminar o culto, a vida continua da mesma forma, isso não move Deus, não comove Deus, a única coisa que move o coração de Deus e a mão de Deus, é quando essa rendição, ela é de inteiro coração, quando isso é seguido pelo ato do arrependimento genuíno, e quando Tiago 4:9 ele diz assim, olha, que nós temos que prantear, nós temos que chorar, nós temos que lamentar, nós temos que trocar a nossa alegria por choro, e mudar a nossa vida, e aí sim, isso vai mover a mão de Deus, aí sim, isso vai tocar o coração de Deus, mas chorar por chorar, se colocar diante de um altar, e as coisas continuar do mesmo jeito, isso não é culto a Deus, Deus não vai receber, isso não vai mover Deus absolutamente nada. Então, como nós devemos cultuar a Deus? A primeira coisa, por que na verdade nós devemos cultuar a Deus? A primeira coisa é porque Deus é Deus, e isso bastaria para todo o resto. Por que que nós cultuamos a Deus? Por que que você vem aqui todo domingo? Ou toda terça? Por que que você vai na tua célula toda semana? A tua razão tem que ser por causa de Deus. Por que eu devo cultuar a Deus? Porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é santo.
Ele é o grande eu sou, Ele é o primeiro e o último, além dele não há outro, porque Ele é o meu Senhor, Ele é meu Criador, Ele é o meu Pai, e isso bastaria para expressarmos e oferecermos tudo que nós temos a Deus. Amém, irmão? Então, nós cultuamos como aquela música que a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus também, porque a gente não vem no culto para receber das mãos de Deus, nós vemos no culto para entregar para Deus. O culto é entrega, o culto é sacrifício. Então, o culto é nosso, para Ele. Então, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele nos amou e nos elegeu para sermos o seu povo. Então, o povo de Deus adora Deus, o povo dele o adora. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz que: vocês, porém, são geração eleita, Deus nos elegeu nele, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós o adoramos e nós o cultuamos porque Ele nos amou e nos elegeu nele, e nós agora somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus. É por isso que nós cultuamos a Ele. Nós não cultuamos intermediários, nós não cultuamos o homem, nós não cultuamos a música, nós não cultuamos o personagem, nós não cultuamos a estrutura, nós não cultuamos a plataforma, nós cultuamos Ele. Terceiro, porque Ele deseja que aqueles que são seu povo o adorem. É um desejo do coração de Deus. Salmo 68, verso 3 e 4, ele diz: alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultai diante dele. Em quarto lugar, porque é um mandamento de Deus, é um mandamento, cultuar a Deus. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Irmão, há uma febre hoje se levantando no Brasil e no mundo, das pessoas dizendo: eu não preciso de igreja. Esse texto está dizendo, não é costume de agora, já era costume daquela época, gente dizer isso. Para que eu preciso de igreja? Eu posso cultuar Deus em casa. E ainda hoje, com as tecnologias, nós estamos transmitindo o culto ao vivo aqui. Hoje, o primeiro culto, mais de 600 pessoas visualizaram o culto, simultaneamente. Isso seria para abençoar as pessoas. Mas tem muita gente que está usando isso como argumento para não frequentar culto, para não cultuar publicamente, para dizer que ela se basta, dizendo: eu sou igreja. Aonde é que está na Bíblia que nós somos igreja individualmente? Não existe na Bíblia isso. Na Bíblia está que nós somos membro do corpo. Ninguém é igreja individualmente. Individualmente todos nós somos membros. O corpo é a igreja, mas o membro sozinho não é corpo. Você já viu alguma orelha por aí, sozinha, andando? Ou algum nariz? Você já se tropeçou em algum nariz aí por aí? Por quê? Porque o nariz sozinho não é corpo. E Deus está dizendo: olha, tem uns que, se todos fossem boca, se todos fossem olhos, se todos fossem orelha, como que ficaria o corpo? Não, nós somos membros. Então, nós precisamos da igreja. Deus disse que nós precisaríamos nos reunir como igreja, e adorar como igreja, e exaltar como igreja, e cultuar como igreja. Uma pessoa fora da igreja não pode ser juntamente igreja, ela é alguém fora do corpo. Então a Bíblia está dizendo, é um mandamento, vocês têm que se reunir para cultuar a Deus. Quinto lugar, porque juntos, né? Isso que eu disse, nós somos
o povo de Deus. Isso está em 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Então, dito isso, irmãos, qual é o culto que Deus se agrada? Qual é o culto que toca o coração de Deus? Qual é o culto que Deus recebe? Primeira coisa, o culto que agrada a Deus é o culto que é preparado para Deus. O verso 3 e 4 do capítulo 4 de Gênesis diz que a um ele aceitou e a outra ele rejeitou. Ao que ele aceitou a oferta, foi porque a oferta foi preparada, a oferta foi tirada das primícias, a oferta foi tirada do melhor que ele tinha para entregar para Deus. O outro, diz a Bíblia, que ele trouxe uma oferta. Caim trouxe uma oferta, e Abel trouxe a oferta das primícias. O problema, eu já vi gente falar que Deus não aceitou o culto de Caim porque Deus não é vegetariano. Não tem nada a ver isso, irmão. Deus não aceitou o culto dele por causa da intenção do coração dele. A oferta dele, o culto dele não era bom. A intenção do coração dele, ele fez um culto de qualquer jeito. Ele entregou qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Você teria coragem de... Pense que você tem um amigo, muito amigo seu. Muito amigo. E esse amigo fala assim para você: olha, eu tenho um animal lá no pasto, lá da fazenda. Ou eu comprei um carneiro, né? Comprei um boi. Só que é o seguinte, tem uma situação. Ele ficou doente lá no pasto, e eu já dei remédio, já vacinei, já fiz tudo que podia. Para não esperar o bicho morrer, eu matei e vou te convidar para ter um banquete aqui comigo em casa. Então você está convidado agora. Esse animal, ele era troncho, cego de um olho, aleijado e doente. Só que assim, eu não quero perder carne boa. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero te convidar, pega toda a sua família e vamos lá para casa. Nós vamos fazer um churrasco. Você iria? Você iria comer essa carne? Mas era assim que as pessoas cultuavam a Deus. Olha o que diz Malaquias 1, verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes, como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O povo estava entregando coisa ruim para Deus. O povo estava entregando o resto para Deus. Não era assim que Deus havia dito que queria ser adorado. A adoração tinha um padrão. O culto tinha um padrão. Tinha que ser um novilho puro, de 1 ano, sem mancha, sem mácula, perfeito. A primeira cria. Mas eles estavam levando cegos, coxos, aleijados. A pergunta, será que muitas vezes nós não estamos oferecendo isso para Deus? Quando a gente oferece um culto de qualquer jeito? Quando a gente apenas, eu vou no culto. E aí a gente pensa assim, já que é para Deus, Deus recebe, Deus aceita. Engano nosso, irmão, Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita o culto que é preparado para Ele. Amém? Segunda coisa, qual é o culto que Deus se agrada e o culto que Deus recebe? Aquele onde Cristo Jesus é o centro do culto. Deus não vai receber um culto onde Jesus não é o centro. Onde Jesus não é anunciado, onde Jesus não é pregado, onde Jesus não é exaltado, onde Jesus não é glorificado. Deus não recebe esse culto. Onde o centro é o auditório, o centro é o pastor, o centro é a música, esse culto não agrada a Deus. Pode até ser legal, pode até ser bonito, mas Deus não recebe, porque tirou Jesus do centro. Tudo aquilo que é feito em nome de Deus, mas Cristo não está no centro, Deus não recebe. Romanos 11, 36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. O culto que agrada a Deus tem que glorificar o Filho dele. Então, você não vai vir no culto para participar do descarrego, irmão.
nem para trocar o teu anjo, e nem para passar no manto do sal, e nem para tocar na orla da veste do irmão lá, e nem para ser feito como massa de manobra para entregar tudo o teu dinheiro. Não é esse culto. Esse culto não tem Jesus no centro. O culto que Deus recebe tem que ter Cristo no centro. As nossas músicas têm que adorar a Ele, não a nós. Tem palavra, hoje tem se crescido, e esse, irmão, esse é um apelo do coração de Deus, porque tem se crescido cada vez mais um culto feito para as pessoas, onde em nome de trazer o maior número de gentes, a gente vai tirar tudo aquilo que Deus não quer, que Deus quer, mas não importa o querer de Deus, importa se a igreja está cheia, importa se as pessoas vão contribuir mais, importa se o povo vai sair daqui voando nas asas do Lúcifer, né? É o que importa. Importa é as pessoas entrarem e saírem do mesmo jeito, ou com o seu ego completamente massageados, porque ouviram uma palavra que elas queriam e não aquilo que precisava para mudar a vida delas. O culto não é para a gente ficar bem, a gente não vem no culto para ficar bem, nem para ficar mal. O culto não é para a gente sair contente, muitas vezes o culto é para a gente sair descontente com a gente, com o nosso procedimento de vida, com aquilo que a gente está fazendo e que não está agradando a Deus. Porque às vezes, irmão, nós vamos ter que pregar uma palavra que você não vai estar contente ao ouvir ela, mas é necessário. E essa palavra tem que ter Jesus como centro. Nós não podemos usar a Bíblia apenas como um argumento de que a gente falou alguma coisa. Então a gente vem para um culto como esse para ouvir a Deus, não para ouvir o homem, o pregador, para ouvir aquilo que ele, a experiência dele, não, para ouvir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. O culto tem que ser exclusivo, não pode ter intermediários. Não é o culto para a imagem do fulano, para o santo tal, não é? Não é o culto. O culto é exclusivo para Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. Isaías 42, verso 8 diz: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele exige exclusividade na sua adoração, no seu culto. O culto tem que ser com sinceridade de espírito, irmão. Ele diz lá para Caim, verso 5 a 7 do Gênesis 4: Se procederes bem, não seria aceito? Se você tivesse procedido de maneira correta, da maneira como eu determinei, como eu desejo, como eu quero, você não teria sido aceito, com certeza teria sido aceito a ti e a sua oferta, mas porque você procedeu mal, o pecado bate à tua porta, mas compete a você dominar o seu pecado. Amém, querido? O culto deve ser com o espírito de voluntariedade a Deus, quebrantado a Deus. Deuteronômio 6, verso 5, a parte A, ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Tem que ser racional. Verso 5 também do capítulo 6, a parte B: de toda a sua alma. Deve ser volitivo. A verso 5 também, a parte C: com todas as suas forças, que desperte em você um agir para a adoração. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que Deus quer receber. Tudo aquilo que nós oferecemos que não partem desse princípio, Deus não recebe. Agora Deus ele é tão maravilhoso, irmão, tão misericordioso, que embora o culto é oferecido a Deus, quando a gente oferece de forma verdadeira, de forma correta, com o coração inclinado para Ele, nós não precisamos ter a preocupação para sermos abençoados, porque a Bíblia diz que se nós fizermos da maneira de Deus, nós não teremos que correr atrás de bênção nenhuma. Antes, todas as bênçãos de Deus e as promessas dEle, elas nos alcançarão, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas quando a gente inverte os valores,
Como é que Deus pode abençoar? Quando a gente, em vez de buscar a Deus, busca aquilo que Ele pode dar, é aquilo que Ele dará, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele nos elegeu, e é a consequência do amor e da graça dEle sobre nós, nós receberemos, é fato, quando o nosso coração estiver completamente inclinado para Ele, e fizermos aquilo que agrade a Ele, que adore a Ele, todas essas coisas nos alcançarão. Então às vezes a gente fica perdendo tempo, e fazendo tudo aquilo ao contrário do que Deus quer. Qual é o culto que Deus rejeita então? É o culto quando a intenção do coração está errada. Deus rejeita esse culto. O culto quando Deus não é a razão, não é o centro, quando Jesus não é o centro, quando Ele não é a razão, quando Ele é entregue de qualquer maneira, esse culto jamais será recebido por Deus. A pergunta para nós é: o seu culto tem agradado a Deus? Você tem vivido uma vida de constante culto? Nós precisamos honrar o nosso Deus com o nosso culto. Nós precisamos honrar o nosso Deus com a nossa adoração, com a nossa oferta, com tudo aquilo que nós somos. Amém, queridos? Nós vamos participar da ceia do Senhor e eu quero cantar com você uma música também, que é a razão da nossa adoração. E a razão da ceia. Essa canção diz assim, olha, quando Jesus estendeu a sua mão. Você sabia que quando Jesus estendeu a sua mão, Ele te livrou do pecado, da morte, da podridão, de tudo aquilo que você iria receber? Ele livrou você. Quando Ele estendeu a sua mão. Você era pobre, cego e nu. Irmãos, há uma igreja lá na Ásia Menor. Lá no livro do Apocalipse, Deus está falando a uma igreja que Ele não está dentro dela. Você sabia que tem igreja que Deus não está presente? Agora você imagina uma igreja se reunir para Deus, para o nome de Deus, e essa igreja, Deus não está nela. Essa igreja, Deus diz assim, olha, eu estou à porta, eu não estou dentro dela, eu estou na porta, eu estou lá do lado de fora do portão. E o desejo do meu coração é entrar dentro dessa igreja e poder ceiar com ela. O desejo do meu coração é poder ter comunhão com esses meus filhos que eu criei. O desejo do meu coração é me alegrar junto com eles, mas eu estou fora dela. Então eles têm feito muitas coisas, eles têm louvado, eles têm cantado músicas lá, eles têm pego a Bíblia, eles têm se reunido semanalmente, eles até têm célula. Só que eu não estou dentro dela, eu não estou nessa igreja. Então, o que essa igreja está fazendo? Está fazendo para quem? Eu estou à porta. Essa igreja está dizendo, Jesus está dizendo, eu estou à porta dessa igreja. Eu estou batendo para ver se ela ouve a minha voz, para ver se ela desperta, para ver se ela entende que eu preciso entrar. E aí ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se essa igreja... Ele está falando, irmão, não é para uma pessoa, ele está falando para uma igreja. Se essa igreja abrir a porta, eu vou entrar dentro dela. Tem culto que Deus não está presente. Certa vez um pregador foi renomado no Brasil, ele teve uma experiência assim. Ele foi pregar numa igreja e disse que ele perguntou para o Senhor, Deus, o que eu prego? O que o Senhor quer falar para esse povo? E aí ele disse assim, fala qualquer coisa, eu não estou aí mesmo. Fala o que você quiser, eu não estou no meio dela. Eu não estou no meio dessa igreja, eu não estou passeando no meio dela. Irmãos, há um culto que alegra o coração de Deus. E é o culto, é o seu culto, o seu sacrifício, a sua adoração, por aquilo que Deus é, pela centralidade de Cristo nesse culto, pela sinceridade do teu espírito e pela tua mudança de vida. Esse culto agrada a Deus. Esse culto toca o coração de Deus, amém? Eu quero convidar uns irmãos para me ajudar. Eu queria convidar o irmão Euter Glaucia, Plástico e a Divina. Queria convidar a Vânia e o Wilson, vem cá também. 2, 4, 6. Ok.
Esses irmãos vão me ajudar a distribuir a ceia do Senhor. Eu quero que você que participa aqui conosco, já é membro dessa igreja, é batizado, participe da ceia do Senhor. Faça essa reflexão que o apóstolo Paulo nos convidou a fazer. Examine você mesmo, examine a sua vida. A partir dessa mensagem, faça um exame e veja o que você precisa mudar para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, do jeito que Deus deseja, para que a sua vida seja um culto constante a Deus. E se você está aqui também e é membro de uma outra igreja evangélica, batizado, tem comunhão com a sua igreja, tem comunhão com os seus irmãos, tem comunhão com a sua liderança, participe também conosco. Você que às vezes já está aqui há muito tempo, mas ainda não se decidiu a descer as águas, eu quero encorajar você a tomar a decisão de batizar-se. Nós teremos batismo agora, mês que vem, junho. Já temos uma sala que está terminando, Zé, já terminou. Terminou a sala. Segundo semestre, agora a gente começa novos cursos, né? Mas tem líderes aí da célula que estão também dando cursos de batismo. Então, de repente, você fala assim, olha, talvez não vai dar para você batizar agora em junho, mas comece a fazer o curso agora. Você vai gastar um tempo, e no próximo batismo, você vai descer as águas. Então, procure o teu líder de célula, procure o teu supervisor, pode me procurar, procure o Zé Luiz, as pessoas que sabem quando começarão uma nova turma, e tome essa decisão, para você também participar desse momento tão sublime, tão especial, na vida da igreja de Jesus. Amém, querido? Você vai receber o cálice e você vai receber o pão junto. E você que vai cear, quero convidar você a colocar em pé, e nós vamos servir você. Enquanto você vai receber, nós vamos cantar ao Senhor. Se você não conhece, vai estar sendo projetado ali, você pode cantar junto essa canção. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para
era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Vamos orar. Oremos. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigada, Senhor, por este momento. Jesus, muito obrigada, Jesus, por este privilégio de participar da ceia do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor pagou o preço naquela cruz por nós. Obrigada por este amor tão grande, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós podemos participar da ceia do Senhor, Deus. É um grande privilégio para nós, Senhor. É uma grande alegria, Senhor, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Como é bom, Senhor, fazer parte do corpo do Senhor, meu Deus. Muito obrigada por este momento. Receba, Paizinho querido, a nossa adoração, o nosso amor, o nosso louvor por este momento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e aceita, Paizinho querido, o nosso amor, a nossa adoração, o nosso louvor neste instante, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse pão é a representação do corpo dele, que foi moído naquela cruz para nos trazer perdão. Todos juntos nós podemos comer do pão. Paizinho, nesse momento nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento tão precioso, onde nós podemos relembrar a aliança que nós temos com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos fazer isso todos os dias da nossa vida, ó Pai, até que o Senhor volte, ó Pai. Agora, nesse momento, ó Deus, nós te agradecemos pelo sangue que foi derramado na cruz para salvar os nossos pecados. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela salvação que nós podemos ter em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada, porque um dia o Senhor olhou para nós, mesmo com as nossas imperfeições, e nos amou incondicionalmente. Nós queremos te agradecer por isso, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, ó Pai, comemorar esse memorial até que o Senhor possa voltar, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse cálice, disse o Senhor Jesus, é o cálice da nova aliança. Através do sangue dele, nós somos o seu povo, perdoados, redimidos, salvos, sarados, curados, transformados. Amém, querido? Que nós possamos beber em memória dele, para a glória dele, do cálice. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua mesa, pelo teu sangue, pelo teu corpo, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela reunião que nós podemos ter com a tua igreja, por esse culto na tua presença. Obrigado porque tu estás aqui e o Senhor nos ama tanto, Senhor. O Senhor nos abençoa tanto, as tuas misericórdias são tão infinitas. Muito obrigado, Jesus. Não há palavras que possamos e que possa expressar, meu Pai, a nossa gratidão a Ti.
Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos vão recolher, enquanto eles recolhem, nós vamos cantar mais uma vez. Com grande alegria, minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz. Quando Ele fez isso? Quando Ele estendeu a mão dele para mim. Amém? Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, aplaude o Senhor. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Deixa eu orar por você. Que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu amado irmão, e com todo o Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Vai na graça e na paz do Senhor. Dê um abraço aí em 3, 4 pessoas. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória abençoada, poderosa.